Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de NTSL com IA. Nesta aula, nós vamos falar um pouco mais sobre o controle de fluxo, né? As condições, os operadores condicionais, digamos assim, para a gente poder dar lógica em nossas operações. Então, vou pedir aqui para ele fale sobre os controles de fluxos de NTSL. Os controles de fluxo, basicamente, ele nos ajuda a definir condições, controlar alguns fluxos de dados para o algoritmo tomar as decisões, né? Então, é, a gente, basicamente, na linguagem NTSL, o controle de fluxo é utilizado para gerenciar a sequência de execução de comandos dentro de uma estratégia, permitindo a tomada de decisões com base nas condições do mercado e a execução repetitivas de ações. Então, um dos controles, né, aqui a gente tem um dos controles de fluxo mais utilizados, né? A gente tem aqui o if, then e else, né? Mais conhecido também como se, né? If em inglês é igual a se, né? Aí a gente tem o tem, que é igual ao então, certo? E tem o else, que é igual ao se não, se, digamos assim, tá? Se não se. Nós usamos muito essas condições e aqui ele nos dá alguns exemplos, né? Então, a gente tem aqui o exemplo de se close maior que close anterior. Então, executa o comando. Se não, executa o outro comando, né? Basicamente, a gente vai aprender a usar isso aqui de uma forma bem prática, porque a gente tem muitas. Se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo do Fundo ACI, né? A gente tem aqui, ó, essa estrutura lógica, né, de controle. Então, aqui a gente tem, ó, o se, SC. E not e não estou comprado, que é uma função, e not estou vendido. Então, né, ele executa. Nesse caso aqui, nós usamos a condição de if e então, né? E a gente tem o else também que pode ser controlado, né? Porque se não fosse isso, ele vai fazer outra coisa. E a gente, com o tempo, a gente vai, basicamente, eu acredito que na aula de estruturação de robô a gente pode ver um pouco mais. Mas basicamente, essas condições aqui são as mais relevantes para a gente poder utilizar. Nós temos também aqui o for, o to down, né, e o down utilizando para criar um laço que se repete em um número específico de vezes, incrementando ou descrementando um valor de controle, né? Então, aqui nós temos, para quem gosta de criar loops e precisa fazer essa verificação, né? Isso é importante. No for to do, então, aqui, ó, ele cria o for para, né? Digamos assim, para, né? E igual a um faça, né, to 10 do. Então, o comando a serem repetidos a dez vezes. Então, ele vai fazer, por exemplo, pode olhar para os 10 últimos candles. Tem uma série de aplicações que a gente pode utilizar para fazer isso aqui. Criações de indicadores, né? Uma série de coisas. Deixa eu ver aqui se tem algum exemplo. A maioria desses caras não compartilha código-fonte, né? Então, a gente tem que usar aqui da maneira que a gente sabe, né? Algum exemplo? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui tem uma condição, né? Então, alerte, se não se, né? Que é o que ele usou aqui, né? Faça isso, se não tiver acontecendo isso, então faça isso, né? Ou seja, alerta green, se não, alerta vermelho, né? A gente vai fazer alguns exemplos disso para que vocês possam aprender mais, né? Utilizar mais. Eu tenho algumas.
teorias aqui para a gente poder como usar isso, é porque eu posso até criar um laço aqui, mas vai ficar muito básico, né? Eu queria fazer algo mais prático, que seria a questão de como utilizar isso. Então, vamos pensar numa estrutura para poder ajudar vocês a entender como usar isso aqui, né? Eu lembro que eu uso muito para verificação de volume, né? Então, por exemplo, aqui no looping, se eu não me engano, tem um loop criado, não nesse Profit, mas no outro, aonde ele verifica um renco sem volume, né, nas últimas 15 barras. Então ele olha aqui para as últimas 15 barras e ele vê aonde que está o renco sem volume, né? E aí, quando isso é verdadeiro, ele executa tal ação ou faz tal coisa. Então, os loopings, o while também, que é muito importante, eu uso muito ele, né? Ele cria um laço que continua executando enquanto a condição for verdadeira. A condição é verificada no início de cada interação. Então, por exemplo, o while número index menos 9 do faça, né? Então, se esse número aqui, essa variável n-index, for menor ou igual a 9, então faça. Ou seja, enquanto esse número aqui for menor ou igual a 9, né? Ou seja, executa esse laço aqui. Entende? Então, assim, eu incrementa mais um. Então, existe várias funcionalidades. Eu não vou falar muito sobre isso, porque isso aqui é um pouco mais avançado. Então, pode ser que a gente fale um pouco mais no curso mais avançado, para que vocês possam utilizar. Mas você pode usar a inteligência artificial para poder estudar mais a fundo sobre os loops, né, de comando, mas a gente vai usar essa questão aqui de as condições que são as maiores, né? As maiores questões. Aqui é para quem está um pouco mais avançado, você que está iniciando, você pode querer usar isso para algumas coisas, mas acredito que não é o momento para você. Acredito que o momento é você aprender a ter uma estrutura básica, entender as funcionalidades, para depois você poder avançar. Quem já está avançado, logicamente, já sabe como isso funciona, então não precisa entender mais. Mas, caso você queira entender, você pode pedir para a IA, né, me dê um exemplo, por exemplo, né, vamos pedir aqui, me dê um exemplo de loop para verificar se existe um volume maior que a média nos últimos 10 candles. 10 candles. Então, você pode pedir para a IA estudar, te ajudar a estudar, por exemplo, fale mais sobre os loops, fale mais sobre os controles de fluxo, mas você pode pedir também para ela criar exemplos para você ver como que funciona esse exemplo, né? Então, e também ela faz toda a explicação. A minha tese aqui é fazer e te incentivar a procurar as informações e entender como funciona a IA para que você possa estudar e criar os seus próprios softwares, né? Então aqui o que que ela fez? Ela criou para a gente o software. Ela deu um input aqui de um período de 10, que foi o que eu pedi, né? Dos últimos 10 candles, escreveu todas as variáveis e aqui começa o início do bloco de execução. Inicializa a variável soma zero com zero, então soma zero igual a zero. Loop para somar os valores dos últimos 10 candles. Então, ó, for index 0 to menos um, então soma. Aí ele faz a soma aqui do volume e a média volume aqui maior dividida por 2. Aqui nesse caso ele está criando também a média, né? No caso, porque eu pedi a média. Mas nesse caso aqui a gente não usaria uma média normal, né? Então eu vou fazer o seguinte: crie um loop para verificar se existe um volume igual a zero nos últimos 10 candle. Ou seja, eu estou pedindo para ele criar um loop para verificar se existe um volume igual a zero nos últimos 10 candles. Por quê? Porque às vezes você, falando de estratégia, né? Se a gente pega um gráfico de Renko que ele é muito pequeno, o deslocamento dele é tão rápido e a agressão dele é tão rápido que às vezes aquele deslocamento há um gap, né? E a gente pode encontrar esses gaps para entender o porquê que eles funcionam. Então aqui, ó, ele faz exatamente isso pra gente.
Então, ele até faz aqui, ó, o input, as variáveis, sempre no mesmo contexto, né? E aí ele inicia no bloco início e o último, né? E aqui começa, ó, encontrou volume igual a zero, começa com falso, né? Loop para verificar os volumes dos últimos 10 candles. Então, ele vai fazer isso aqui, ó lá, ó. Se volume index, que é esse aqui, né, foi igual a zero, então ele encontra o volume igual a zero, igual a true, e ele breca, ele para, ele encerra o loop ao encontrar o volume, né? Exibe o resultado no gráfico. E aqui tem mais um controle de fluxo, olha lá, ó. Se encontrou o volume a zero, então início e fim, né? Vamos separar aqui para vocês entenderem. Plot, ele está plotando o texto. Se não, igual ele está dizendo, faça isso aqui. Plot nenhum volume zero. Então aqui ele já deu até para gente um controle de fluxo else, né? Então, se acontecer volume igual a zero, faça isso. Se não, faça isso, né? Então, nós vamos aprender a usar bastante aqui esses controles de fluxo e também criações de loop, que é muito interessante para você. Caso você ache isso muito complexo, no início eu achava isso muito complexo, então eu procurei estudar mais a fundo sobre isso para verificar como funcionava isso e conseguir criar muitas coisas baseado em loops, porque vai ter momentos que você precisa fazer esse tipo de loop para fazer verificações, né? Então, você quer verificar os últimos 20 candles, os últimos 15 candles, mas que dados você quer desses últimos 15, 20 candles? Então, como fazer isso? Através dos loops, né? Então, basicamente, é isso que a gente pode falar sobre controles de fluxo, tá certo? Desejo a você paz e prosperidade. Até a próxima aula.